Boa tarde a todos e todas e todes. Eu me chamo Alexandre Cadilli, sou professor da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Linguística, onde eu trabalho com as questões de linguagem e masculinidades e interações institucionais, e estou aqui muito honradamente para compartilhar, dessa mesa, agradecendo ao convite. Então, vou apresentar a nossa mesa, que tem o título Corpos em Exibição. Teremos em seguida de 20 a 30 minutos para, então, abrirmos ao debate. Mas teremos, então, em primeiro lugar, a fala da professora doutora Thaisa Sena Vieira, do curso de Design de Moda da PUC do Paraná. E, em seguida, a professora Janaína Damasceno Gomes, da Faculdade de Educação da UERJ. Sejam muito bem-vindas também. Espero que a gente tenha aí um debate bastante produtivo. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Maria Cláudia, a Beth, por esse convite para estar aqui hoje, e a Ivana também, pela participação do livro. E é um prazer poder retomar esse tema da cueca, ou do underwear masculino, que eu trabalhei no meu mestrado, e que eu logo abandonei porque eu iniciei o doutorado com outro tema no dia seguinte que eu defendi o mestrado. Então, tive que me ater a esse outro tema. Poder voltar agora é um prazer olhar para esse corpo masculino, para esse vestir masculino, e como ele vai se colocando na publicidade de cueca, que é onde eu consegui identificar esse corpo melhor para ver como esse design de corpo ia se modificando. Bom, então a gente vai vendo, vocês vão ver nas imagens, que esse homem vai construindo novos significados sobre esse corpo, a partir do vestir, ou do vestir menos, construindo elementos, não se prendendo tanto ao funcional, mas ganhando o espaço estético e o estésico, a estesia no vestir dessa roupa íntima, como uma significação desse corpo numa nova cultura, onde o homem está mais liberado, se preocupa mais com a sua aparência. Nesse contexto, a roupa íntima vai mudar em tamanho, em forma, em material, em cor, e vai chegar a uma multiplicidade que nós temos hoje. Mas mais revelador do que os materiais ou as cores dessas cuecas são as publicidades e a forma como isso é colocado no mercado, iniciando sempre num foco mais utilitário, assim, a função, primeiro a função e o conforto, e atualmente a gente tem muita questão do simbólico, a cueca simbólica, a cueca grifada, o elástico que aparece nas calças descidas no quadril, Madu, que a gente viu aqui como na imagem da Madu. Então, o título ficou, roupa íntima, cueca, underwear, o que veste o homem na intimidade. A gente vai ter vários termos, e assim com destaque para esses 4, que vão ter tempos e funções dos seus usos. Por exemplo, o termo roupa de baixo, ele foi muito utilizado até o absolutismo. Ele era muito relativo à roupa que protegia o corpo da aspereza, da roupa exterior, com seus bordados e ornamentos, e que protegia também essa roupa exterior do suor do corpo, evitando a necessidade de lavar e, assim, desgastar essas roupas que eram tão caras. Ali, no absolutismo, no século XVIII, vai surgir, ganhar espaço o termo roupa branca. E ele vai estar muito ligado à questão da higiene, com um sentido de status. Então, trocar ou usar uma roupa impecavelmente branca, nessa época, tinha um valor simbólico muito grande. E aí essas roupas passaram a deixar de ser chamadas de roupa de baixo para ser chamadas de roupas brancas. E o termo roupa íntima vai ganhar espaço no século XIX, com o puritanismo vitoriano, camadas e camadas e camadas de roupas escondiam o corpo, e onde falar
sobre calçolas ou cuecas era inadmissível, porque remetia às partes do corpo que essa roupa cobria, né? Então, e aí a gente veio usando esse termo roupa íntima, usa-se ainda hoje, né? Bastante, mas veio usando muito até ali a década de 60, né? E principalmente após os anos 80, vai ganhar cada vez mais força o termo underwear, como uma cueca de marca, uma cueca simbólica, né? A nossa aventura pelas publicidades de cueca vai começar lá no século XIX, né, com essa publicidade do catálogo da Montgomery Ward, de 1895. Essa publicidade, esse catálogo, né, ele mostra roupas feitas em lã, e essas roupas elas tinham um sentido para proteção e saúde, né? Elas faziam parte do chamado Sanitary Wood War. Então, esses homens usavam essas roupas feitas em lã, e aí tinha toda uma teoria de que a roupa feita em lã deixava, aquecia o corpo, mas também deixava o suor passar, mantendo o corpo seco. E, nesse catálogo, é a primeira vez que aparece a cor vermelha. E ela se tornou muito popular nessa época. Até então, a gente tinha na cor natural e no cinza, né, a lã. E aí, esse foi o primeiro a introduzir o vermelho. Então, aí, até o século XIX, início do século XX, a roupa padrão, né, a roupa íntima padrão, eram esses union suits, que eram macacões do tornozelo até os punhos, com uma abertura frontal e uma abertura na parte traseira também, para facilitar a ida ao banheiro, né? E ele era uma roupa padrão, tanto para homens, mulheres, crianças, todo mundo. Bom, essa roupa tinha uma excelente função no frio, mas no calor já não funcionava tanto, né? E a Coopers, a marca Coopers, né, a empresa Coopers, que depois vai lançar a marca Jockey, que depois de um tempo passa, inclusive, a ser o nome da empresa, ela começou a investir em anúncios diferenciados, né? Os homens começavam a se destacar nas práticas esportivas e ela usava isso nesses anúncios, né? Como nesse, que ele mostra um vestiário de um campo de golfe, os homens estão ali se preparando para a prática de esportes, mostram seus movimentos, que eles conseguem se movimentar. Então, sempre num aspecto muito funcional dessas peças, né? Então, como eu havia falado antes, para o frio, ótimo, né? Quentinho, mas para o calor já não funcionava tão bem assim. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, é que vai surgir a primeira cueca no estilo samba-canção, o primeiro short separado, né? Existiam union suits de verão, com manga cava e o short mais como um macaquinho, e vai ser na Primeira Guerra Mundial que vai surgir essa cueca de verão. E os soldados gostaram tanto que eles devolveram as fardas, mas não devolveram as cuecas. E aí elas ficaram, começaram a entrar, né, no mercado. Após a Primeira Guerra, nós vamos ver uma ênfase muito forte na questão da tecnologia, que melhorava esses materiais, que melhorava esses tecidos, e isso era muito enfatizado nas publicidades. Elas eram, inclusive, muito didáticas, com o texto explicando como que esse tecido funcionava, como que ele fazia bem para o corpo, como isso melhorava os movimentos, como esse anúncio, né, do Health Underwear, da Dual Fold, com um tecido com 2 camadas, que deixava o homem confortável e fresco, né, explicando como que funcionavam essas 2 camadas. Ou esse outro, né, o Keep Cool Underwear, que mostrava o primeiro underwear feito em ribana porosa, né? A elasticidade, mostrava a elasticidade do tecido na própria gestualidade do modelo, mostrando como ela esticava, mantinha ele fresco e com um olhar direto para o consumidor, né? Mostrando dialogar diretamente com ele, mostrando como
esse Union Suite ali, feito em ribana, era muito mais confortável. O conforto era uma questão muito enfatizada na primeira metade do século XX. O esporte vai ganhar muito espaço nas publicidades de cueca. Primeiro, num primeiro momento, como uma cueca boa, né, uma roupa íntima boa para a prática esportiva. Depois, os esportistas atestando essa roupa íntima como a melhor. E mais para frente a gente vai ver os esportistas como garotos propaganda, modelos dessa roupa íntima, né? Aqui a gente tem esse anúncio do Athletic Underwear, então as roupas boas para praticar esportes, tem toda a descrição embaixo, como a modelagem enfatiza isso, e as figurinhas menores, né, mostrando como que isso funcionava. A Coopers, né, vai tentar sair um pouquinho além dessa questão da funcionalidade. Ela começa a agregar cor nos anúncios já em 1911, né, fazendo anúncios coloridos. E, em 1929, ela introduz embalagens diferenciadas. As de celofane para as peças do dia a dia e as caixas com papel de seda para as peças que seriam dadas de presente, peças com valor especial, né? Na década de 30, a gente tem duas grandes inovações que vão mudar a forma de uso da roupa íntima masculina. Uma é a colocação do elástico nas cuecas samba canção, né, que ficam no estilo de short pugilista, e a maior delas é a criação da cueca slip, né, a brief jockey, a slip jockey. O modelo dessa cueca ele foi criado baseado num cartão postal da Riviera Francesa, cujo modelo usava um maiô dividido em duas partes. Então, um dos criadores da Coopers começou a pesquisar e a desenvolver e fazer testes com modelos e fez essa cueca com a perna cavada, um recorte em Y invertido e abertura, né? E no slogan de lançamento dizia que ela era muito mais confortável, liberava os movimentos e dava muito mais suporte do que as outras roupas íntimas existentes no mercado, né? Essa cueca fez tanto sucesso que, para teste de venda, foram desenvolvidas 600 peças, e essas 600 peças venderam em 3 horas de abertura de loja. E, na semana seguinte, foram vendidas mais 12.000 pares desse tipo de cuecas. Então, ela se tornou a queridinha dos americanos na década de 30. Né? Buscando ainda mais inovar, a Coopers criou, em 1938, o primeiro evento de roupa íntima masculina e feminina também, né? Porque... E esse evento foi na Associação Comercial de Chicago, né, do Varejo de Chicago, e foi intitulado Casamento de Celofane. Era um desfile, show, com várias apresentações durante o dia. E, é claro, né, isso criou um super impacto, porque os modelos estavam com traje para um casamento, mas esse traje era de celofane e deixava as roupas íntimas expostas. A Coopers, com esse evento, ganhou muita mídia, que a gente chama de mídia espontânea hoje, né, porque essa foto saiu em todos os jornais e revistas da época. Em 1930, ali na década de 30, a gente vai ter a introdução das estampas também nas cuecas, né? É claro que, num primeiro, padrões muito mais sérios, como a listra, né? E sempre a forma com que isso é colocado nos anúncios é remetendo ao elemento de elegância, como descreve esse anúncio, né? Esse anúncio ele tem o título de The Short Situation a Wall Street Men's Club. Então, e ele mostra, e ele fala, e explica que os homens, em seus momentos de descontração,
eles têm que, mesmo que ainda num vestiário, eles devem estar muito elegantes, né? Nesse momento, a gente sempre, quando é para se referir a algo de estética nessas peças, a palavra é elegante. Nunca é bonito, nunca sexy de jeito nenhum. É sempre o homem elegante. Nessa década também surgiram os grippers, os fasteners grippers, que são aqueles botõezinhos de pressão que hoje a gente vê muito em roupinha de neném, né? E eles foram uma excelente inovação e substituíam os botões tradicionais nas peças. Nesse anúncio, a gente vê 2 golfistas renomados dos Estados Unidos na época, falando como as cuecas com esses grippers eram muito melhores, elas não marcavam, elas não machucavam, não apertavam, era muito melhor para a prática de esporte. E ali no outro cantinho a gente tem 2 supostas donas de casa, né, conversando como é muito melhor lavar uma cueca com esses grippers do que com botão, porque o botão quebrava e aí elas tinham que costurar novamente os botões, né, das cuecas do marido. Então, era assim, muito melhor comprar uma cueca com os grippers, que você não ia precisar depois ficar costurando o botão, né? Nessa onda de usar os esportistas, a Coopers, né, com a marca Jockey, lança uma série de publicidades no estilo dessa, com esportistas de diversas áreas. Jogadores de futebol americano, de golfe, de beisebol, atestando como aquela cueca era a melhor, né? Como eles, inclusive, como nesse anúncio que o Don Hudson disse que só existe um Don Hudson e também só existe uma Jockey que é tão boa quanto ele, né? E, é claro, ainda traz muitas informações didáticas nos anúncios. Nos anos 40, as inovações tecnológicas vão ficar um pouco estagnadas na produção das cuecas, né, da roupa íntima masculina, por causa da guerra, né? Inclusive, a Coopers, ela produzia as cuecas para o exército americano, para o esforço de guerra americano, mas produzia também paraquedas. Então, todas as matérias-primas, primeiro iam para o esforço de guerra, né? Mas, como eles eram muito bons em fazer publicidade, eles usavam isso também em publicidades de cunho patriótico, como essa, né, com o título Mariners Come First. Então, os soldados vêm primeiro. Então, primeiro vai a cueca com elástico para eles, e depois, embaixo, no textinho, ele explica, ele fala assim, tio Sam precisa de borracha. Por isso, o cós da cueca voltou a ter botões, e não tinha mais elástico, porque o elástico ia, né, que era feito com a borracha, e essa borracha ia para a produção, para o esforço de guerra. Então, eles usaram também isso nas publicidades, né? Outra coisa interessante do pós-guerra foi a primeira vez a gente começa a visualizar uma preocupação com a estética do corpo masculino nas publicidades de cueca. Mas aqui era a questão de ter um corpo forte e saudável, não gordinho, né, não com barriga saliente, representava um homem forte que podia defender a sua família, seu país, sua pátria, né? E aí foram lançadas essas cuecas, como a Bracer, que nada mais era do que uma cinta, né? E na publicidade ela descrevia ali que era para controlar a barriga saliente, porque ela tinha elasticidade tanto na largura quanto no comprimento, né? Então, não é de hoje que as pessoas se apertam em cintas, inclusive os homens, né? Já na década de 40. Nos anos 50, a gente vai ver os primeiros traços de uma mudança nesse underwear, ganhando uma cara mais moderna, junto ali com todo o público jovem, ganhando espaço, né? Num primeiro momento, isso vem com a introdução das estampas coloridas. A Coopers lança, inclusive, uma coleção que eles chamam de Fancy Pants,
né, nesse estilo de cuecas. Primeiro começando com a samba-canção e depois, na década de 60, com a introdução dos materiais elásticos, né, a Dupont vai criar a lycra, e aí com a lycra essas cuecas podem se esticar, e se esticando elas podem ser bem menores, né, inclusive transparentes e de telinha, né. Então, com os anos 60 e 70 e toda a questão da revolução sexual, a gente vai começar a ver esse homem se expor de uma forma diferente, mais ousada, né? Tanto em tamanhos como formas e materiais, né? É nessa época que vai surgir a cueca no modelo de tanga e de fio dental para os homens, né? Esse anúncio da Playboy é de um pouquinho depois, mas ele mostra justamente o que foi lançado nessa época. Inclusive cuecas com estampa de leopardo, de onça, né? de todos os tipos, não só com estampas coloridas. E é claro que isso era voltado para um público jovem, né? Aquele pai de família, aquele homem que seguia aquele modelo patriarcal, assim, não usava. Tanto que a gente pode ver isso muito forte na oposição dessas duas publicidades. Uma dos anos 70, mostrando esse homem com uma cueca colorida, totalmente descontraído nesse espaço, e a publicidade do lado que mostra uma publicidade de cueca dos anos 50, que a cueca nem aparece. Supostamente ela está dentro da caixa que a menina oferece ao pai, né? Então, a gente tem aqui, em 20 anos, uma quebra muito grande dessa forma de mostrar o corpo, que vai se acentuar cada vez mais, né? No Brasil, começam a aparecer publicidades como esta, enfatizando a cor, mas também a gente já começa a ver um olhar sobre a estética, né? Não é porque vai ficar por baixo que vai vestir qualquer coisa. E embaixo, assim, bem pequenininho, explica que ela não desbota, que a cueca feita com a Rodianil não vai desbotar, porque o tecido tem uma melhor fixação, que ela estica, que ela transpira, e assim vai, né? Ou a ênfase nos novos modelos, como essa cueca em telinha, né, da Duelo, e que o slogan fala assim: Duelo, uma cueca fria, on the rocks, para homens de temperatura quente, né? E o texto ali explica tudo direitinho como funciona a cueca, né? A gente começa a ter também um investimento na questão da marca, de ganhar o destaque para a marca e de não escolher só o produto pelas funcionalidades, mas também pela sua marca. Como esse anúncio da cueca Poker, que é poker ou nada, né? Remetendo à questão do blefe no jogo de pôquer. E extremamente ousada para os anos 70, os homens aparecerem de bumbum de fora, né? Ainda que pequenininhos lá no fundo do anúncio, mas eles estão de bumbum de fora. A Mesh vai entrar no Brasil no final dos anos da década de 70, início dos anos 80, né? Com esse slogan muito sutil, remetendo ao modelo de masculinidade padrão, né? Mesh, cueca de homem. E que no Brasil, depois, virou mesh, cueca de macho, né? Os próprios homens diziam mesh, cueca de macho, e não só o slogan mesh, cueca de homem. Esse slogan vai ser revisitado, assim, mudando um pouquinho, e ainda é usado pela Mesh. Mas o que vai realmente romper a linearidade e as mudanças um pouco mais lentas na publicidade de cueca é essa publicidade da Calvin Klein, de 1982, né, que a marca apresenta em plena Times Square, num outdoor de 41 por 57 metros, ou seja, enorme, né, o atleta olímpico Tom Hitchens usando só uma cueca Calvin Klein, branquinha. Esse ensaio, essa publicidade, essa campanha, vai ter uma série de publicidades que vão ser mostradas, né, na sequência da campanha, ali em 82, feitas na ilha de Santorini, remetendo a essa ideia de um deus grego, né, de
Adonis Calvin Klein, que é como o John DeGriff chama. E ele diz que, criando esse Adonis Calvin Klein, a marca busca trazer tanto o interesse dos homens, mas principalmente das mulheres, né? Dialoga com os dois, né? E busca, então, criar nessa ligação, atrair olhares de identificação ou de alteridade nos homens, né? Olhando esse corpo como um corpo a almejar, para atingir, nossa, 5 minutos já, ou para repudiar. E já as mulheres vão olhar como um objeto de desejo, né? Na década de 80, a samba canção que estava lá abandonada, né, olhada como coisa de velho, ela retoma com uma repaginada com um visual lúdico, né? Com cuecas da Hanna-Barbera, da Disney, aquela cueca cheia de beijinhos, ela surge nessa época. No Brasil, a Zorba vai pegar a linha do lúdico, e aí quem lembra, né, da cueca do passarinho, inclusive com vários vídeos do passarinho saindo da cueca, né? Com slogans, por exemplo, esse anúncio do Dia dos Namorados, dia 12, embrulhe o passarinho para presente, né? A Mesh já vai partir para uma linha de publicidade um pouco mais sexy, dialogando daí com o público feminino. E a Calvin Klein, então, nos anos... ela começa ali nos 80, mas nos anos 90 ela vai realmente reforçar a ideia da cueca de grife, da cueca grifada, né? E que, em todas as campanhas, vai usar esse cos marcado com a marca em bordado ou estampa, e que depois todas as outras marcas vão seguir, né? E ela usava não só para publicidade de cueca, mas também aqui a publicidade... Essa é uma campanha de jeans da Calvin Klein, mas ela acaba dando ênfase para a cueca, né? O Mark Wahlberg, que era um cantor de rap na época, né? Já era ator, mas não tinha tanta ênfase como ator, mais como rapper, foi o garoto propaganda dos anos 90, da Calvin Klein. A Calvin Klein vai continuar usando celebridades, né? Essa é uma publicidade de 2010, a gente tinha ali o auge dos filmes da série Crepúsculo, e com o ator Kellan Lutz, que fazia parte dos filmes. Aqui é uma publicidade um pouco mais atual da Mesh, que ainda tem esse estilo de brincadeira, e muda o slogan, mas buscando aquele slogan anterior, né? Perfeita até para quem não é Mesh. Leia-se perfeita até para quem não é macho, né? Horrível, mas enfim. E aí, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver uma cueca com ênfase tecnológica, sim, mas também nessa questão de um corpo. Aqui a gente tem uma imagem de um catálogo da Zorba, dando ênfase que essa cueca é sem costura, né, seamless, e ela é de bambu, porque as cuecas de bambu têm propriedades anti-odor, anti-suor, né, bacteriostáticas. E aí começa a surgir uma série de modelos, e inclusive cueca dupla face, para usar dos dois lados, que dá para usar 2 dias. Cueca com cueca com aplicação de perfume, com hidratante, que duram até 70 lavagens, né? Ou investimentos tecnológicos mais para a linha da sustentabilidade, como essa da Duomo, né? Feita com garrafas PET. Para produzir 1 quilo de malha, vão aproximadamente 11 garrafas PET de 2 litros, e é possível produzir 16 cuecas com essas 11 garrafas PET. Ou um pouco mais avançadas, como essa cueca de uma marca australiana, que é feita com fibra de bananeira, né, do caule da bananeira. Ou investimentos em tecnologia, como a cueca com GPS e botão de pânico. Pensando, né, no clima de insegurança das grandes cidades, essa cueca tanto tem um localizador, como tem um botão de pânico, caso você esteja se sentindo ameaçado. Ou soluções um pouco mais simples, cuecas com bolso, né?
que podem ser bolsos tradicionais, laterais, como da cueca ou da calça western, né? Bolsos com zíper. Então, se você tiver na dúvida de onde guardar seu passaporte, é só comprar uma dessa, como está no anúncio. Nesse revisitar da questão do esportista como um garoto propaganda, nos anos 2000, principalmente ali na década de 2010, o jogador de futebol vai ser o garoto propaganda das cuecas, né? Tanto que aí a gente vai ter David Beckham, Kaká, Cristiano Ronaldo e uma infinidade de jogadores, né? Essa é a capa da Vanity Fair de junho de 2010, ou seja, bem o mês da Copa do Mundo, né? E os jogadores estavam tanto na capa quanto no editorial usando apenas as cuecas com a bandeira do seu país. Exceção feita ao Kaká, que por questões religiosas usou calça jeans, né? Hoje ele não tem mais esse problema, ele podia estar de cueca sem problema, né? E o Brasil foi a única seleção com 2 jogadores aparecendo. Bom, até Neymar, né? Ganhou espaço como garoto de propaganda de cueca. Isso em 2011, onde ele não tinha o corpo nem tão malhado assim quanto os dos outros, né? Não chegava nem perto de David Beckham, e ele é, até hoje, ainda garoto propaganda da Lupo. Né? Hoje, as marcas Calvin Klein, Guess, todas essas outras, elas estão indo numa linha muito teen, muito adolescente, porque o público adolescente, né, como a Madu já falou, consome muito. Então, os garotos propaganda são Justin Bieber, Joy Jonas ou Nick Jonas, né, os Jonas Brothers. Inclusive, nessa campanha da Calvin Klein, o Nick Jonas, pela até semelhança física, ele reconstrói as publicidades do Mark Wahlberg da década de 90. Né? Até nós chegarmos ao Homem-Objeto. Né? Essa é uma reportagem da Veja que fala em cartaz o Homem-Objeto, falando de uma campanha publicitária no metrô de Paris. Essa campanha foi exposta no metrô de Paris, e aí a gente tem essa relação com o corpo bem modificada nesse tempo. Né? Ou anúncios como esse da 260, que mostram peças com um modelo bem diferenciado. Já acabou, né? Estou finalizando já. Então, se a gente eu tinha um videozinho para mostrar isso, mas como o vídeo ia ficar grande, eu fui dando print nas décadas, né, para a gente revisitar. Desde lá dos Union Suites, longos, depois curtos, a cueca slip, a samba canção com elástico, as outras peças, né, década de 80, e aí caberia ainda mais uma infinidade de slides mostrando essa diversidade de corpos, essa mudança que esse homem foi trazendo nessa relação com o seu corpo e mostrando isso na publicidade de cueca. E a própria cueca, que deixa de ser roupa íntima para virar underwear. Ela é lançada em coleções, existem campanhas para isso, então ela se torna realmente um produto de moda e de design. Né? Então, obrigada. No livro não tem como colocar as imagens, mas se alguém for pesquisar alguma coisa, porque é bem difícil conseguir essas imagens, pode me contactar que eu passo as imagens se alguém precisar. Tá? Professora Thaisa, muitíssimo obrigado. Vamos passar, então, para a professora Janaína. Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada. Bom, meu nome é Janaína Damasceno, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Gostaria de agradecer à professora Maria Cláudia pelo convite para ministrar essa palestra aqui hoje, ao Grupo de Pesquisa em História e Cultura da Moda, e parabenizá-los pela organização desse evento. Eu pertenço também ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, da UERJ, e ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, da UF, onde eu também oriento. Eu estou me sentindo um peixe meio fora d'água, não sou exatamente do campo da moda, eu trabalho com questão da cultura negra, mais especificamente com cultura visual e história intelectual dos negros na afrodiáspora.
E o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, na verdade, é um recorte bastante pequeno de um projeto que eu tenho chamado Uma Vida em Arquivos, a construção da memória visual do movimento social negro nos Estados Unidos, na África do Sul e no Brasil. Um dos desenvolvimentos dessa minha pesquisa é o estudo dos manifestos de alguns fotógrafos negros sul-africanos e americanos sobre a questão da imagem, da fotografia como uma arma de luta e de combate. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma derivação dessa pesquisa, então, que está bem no começo, que é o estudo e a tradução que eu fiz do manifesto de um fotógrafo nigeriano, não é nem sul-africano, nem americano, nem brasileiro, mas é de um fotógrafo nigeriano chamado Rotimi Fani-Kayode. Alguém já conhece o trabalho do Rotimi? Tem alguém nessa sala que conhece o trabalho dele? Não? Então, tá bem. Gostaria de agradecer o convite, principalmente no momento como que a gente se encontra hoje na UERJ, não é? Então, estou aqui no movimento de UERJ, está resistindo. Tem pessoas que ultimamente têm até dificuldade de nos chamar para eventos, achando que a gente está acontecendo. Até isso acontece, as pessoas têm um boicote em relação a alguns professores da UERJ, achando que talvez a gente possa dar trabalho. Até isso a gente passa. Mas, então, aqui a gente está num movimento de resistência mesmo. Bom, eu vou apresentar para vocês um pouco da obra desse fotógrafo nigeriano chamado Rotimi Fani-Kayode. E acho que a tarde de hoje é um movimento de desnudamento, né, do oversize da Madu, né, passando pelas cuecas da Thaís, e é o trabalho do Rotimi, que é um trabalho voltado principalmente ao corpo nu masculino, né, ao corpo negro nu. O Mapplethorpe vocês conhecem? Acho que a maioria já conhece, a maioria dos estudantes daqui, né? Eu acho bastante importante também estar falando para um público que é da área de artes e de comunicação, porque eu acho que tem uma função social dos artistas, dos comunicadores, que é a possibilidade que vocês têm, ainda jovens, de pensar em como criar estratégias de contra-representação dessas representações estereotipadas que a gente tem do corpo feminino, do corpo negro e de todos os outros corpos que são vistos como aberrações. Eu acho que isso é extremamente importante num evento como esse, por exemplo. A gente pensar que tem gente jovem que pode auxiliar de uma forma bastante forte nessa desconstrução dos estereótipos que a gente tem em relação ao corpo negro, ao corpo feminino negro e ao corpo masculino negro, por exemplo. Bom, o Rotimi Fani-Kayode é um fotógrafo nigeriano que nasce em 1955 em Lagos, na Nigéria, e ele morre, muito jovem, ele vai para a Inglaterra e ele morre muito jovem, ele morre com 34 anos, em 1989, de um ataque cardíaco que foi uma consequência direta da AIDS. Ele é daquela primeira geração de pessoas jovens que vão morrer em decorrência da AIDS, né? E ele tinha um trabalho bastante forte em relação à sexualidade e à masculinidade negra. Normalmente, quando a gente pensa em relação ao corpo negro e ao corpo africano, não é, a gente sempre vai pensar a partir de uma ideia de uma heterossexualidade compulsória. A gente sempre pensa na África como se as mulheres, não é, africanas fossem compulsoriamente heterossexuais e os homens compulsoriamente heterossexuais. A gente não tem até uma ideia de mãe África, não tem essa ideia de mãe África, não é, muito forte, ligada a essa noção de que o corpo feminino é aquele que, não é, que vai gerar novos seres, de uma feminilidade, não é, muito forte. A gente também tem essa noção em relação aos corpos de homens africanos e também tem uma noção bastante forte, não é, no Brasil e no mundo em geral, de uma ideia de uma masculinidade excessiva em relação a homens negros. A gente tem isso muito forte, principalmente em relação à ideia de que os pênis dos homens negros são maiores e, portanto, eles têm maior potência sexual, têm maior virilidade. Essa ideia da virilidade é muito forte, não é, quando a gente vai pensar na representação de corpos de homens negros, né? Isso é muito forte. Então, o trabalho que o Rotimi Fani-Kayode muito cedo vai tentar desenvolver, até não vou falar como uma resistência ao trabalho do Mapplethorpe, eles eram amigos,
mais como um trabalho de autoconstrução, enquanto um sujeito negro que vai tentar mostrar que a identidade africana não pode ser vista apenas de um certo ponto de vista, que é esse ponto de vista da heterossexualidade compulsória, e o ponto de vista, né, de que parece que a África é uma só, né, que não existem países africanos, né, mas que existe só uma África e todos são iguais e tudo é homogêneo na África, né, o que ele vai tentar construir através do discurso imagético que ele tem é a ideia de que existe uma heterogeneidade na África, uma heterogeneidade de várias maneiras, seja religiosa, seja cultural, seja dos corpos que lá habitam. Então, ele vai tentar criar um contradiscurso a uma representação que a gente tem, né, estereotipada sobre o corpo negro. E uma representação muito ligada à ideia de fetiche. E, no caso do homem negro, o fetiche pelos órgãos sexuais, né, principalmente pelo pênis. Então, eu vou mostrar para vocês... E se vocês quiserem falando e perguntando durante a minha fala, podem fazer isso, não tem problema, não precisa esperar, só levanta a mão. Se quiser dizer que eu estou errada também, não tem problema, pode levantar a mão. Né? Bom, então eu vou mostrando algumas imagens para vocês e, ao mesmo tempo, eu vou lendo alguns trechos do manifesto do Rotimi Fanikoyede. Eu estou trabalhando com outros manifestos também, que hoje eu não vou apresentar. Tem os manifestos da Zanele Murroli, que é uma... Não, eu vou passando, daí na hora que eu for ler, eu levanto. E também trabalho com os manifestos da Zanele Murroli, que também é uma fotógrafa queer, sul-africana, que é bem interessante, mas que hoje a gente não vai conseguir ver. Bom, então essa é a primeira foto que eu queria mostrar para vocês. Sou eu mesma que tenho que passar, que louca. Desculpa, gente. Não, eu vou passando, não tem problema. Uma das primeiras coisas que eu acho que é interessante do trabalho do Rotimi Fanikoyede é que ele não vai mostrar o corpo por si só. Ele sempre tem um discurso sobre esses corpos. Como ele é de uma etnia na Nigéria chamada Yorubá, que tem uma forte vertente aqui no Brasil. Grande parte dos negros brasileiros são descendentes de Yorubás. Não é? Então, tem uma questão religiosa muito forte também, né, da religiosidade Yorubá que vem para o Brasil, que vai se expressar através das religiões de matriz afro no Brasil, né, principalmente através do candomblé. Então, eles reverenciam os orixás na Nigéria, vários orixás, e ele vai tentar intercalar o discurso que ele tem nas fotografias dele, não é, a questão da nacionalidade, da sexualidade, da etnia, da religiosidade Yorubá. Então, esse é um trabalho bastante interessante do Rotimi Fanikoyede. E aí, quando ele vai pensar na exibição desses corpos nus de homens negros, africanos, na sua grande maioria africanos, ele vai tentar tirar um pouco da evidência, não é, ou do fetiche pela questão do pênis. Então, eu vou mostrar algumas fotos do Rotimi para vocês e outras fotos do Mapplethorpe para a gente pensar como eles estão explorando a visualidade do corpo masculino negro. É interessante aqui que, então, ele coloca o pênis, mas não coloca o pênis como um lugar do fetiche, necessariamente, né? Eu vou passando, eu tenho muitas imagens, então não vou fazer uma descrição de todas. Eu vou mostrando para vocês, em algumas a gente para poder conversar. Sempre tem uma relação bastante forte também das imagens dele com a questão da natureza, não é? Porque as religiões de matriz afro, elas têm uma relação com a natureza que é bastante forte. Né? Grande parte dos orixás que são reverenciados nessas religiões, no candomblé, na umbanda, eles têm a necessidade de estarem na natureza ou perto da natureza, porque a gente também vê a natureza como um objeto de devoção, né, nessas religiões. Então, a gente vai ter a água presente, vai ter uma série de plantas também presentes no trabalho dele, mas, sobretudo, tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é o uso das máscaras, e de várias máscaras rituais da religião Yorubá, e da cultura Yorubá, melhor falando. Vocês veem o uso, então, de algumas plantas, do metal. O metal tem um significado forte em relação a alguns orixás, não é? Do búzio, que está ali colocado também.
e de algumas outras fotos que ele então vai tentar fazer uma provocação em relação à questão do catolicismo e do discurso colonial eurocêntrico. Essa foto é uma das fotos que eu mais gosto. Ele constrói, né, aqui um Jesus negro numa relação bastante íntima com um outro homem, né? Acho que isso é bem interessante a gente ver. E ele vai fazer uso também, então, de várias máscaras rituais. E aqui as máscaras têm esse significado que eu trago no título dessa apresentação, que é a busca pelo êxtase. Porque o êxtase que o Rotimi Fani-Kayode está propondo nessas imagens que ele mostra para a gente, não é esse êxtase carnavalesco ou êxtase dionisíaco que normalmente a gente pensa quando vai pensar na ideia de êxtase, não é, nas religiões ou na cultura afro. Eu acho que eu posso ler um pouquinho? Dá para acender a luz um pouquinho? Ok, obrigada. Está ótimo. Também dá para ver, né, as imagens. Essas imagens são produzidas entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80. Ele também faz parte do que a gente chama de movimento afropunk, né, que ocorreu, né, em vários países africanos, mas, sobretudo, pela diáspora africana que vai para a Europa. Então, ele seria um dos precursores desse movimento que a gente chama de afropunk, através de uma série de imagens que ele vai acabar conduzindo. Ele também é responsável pela criação da primeira agência de fotógrafos negros no mundo. Ele cria a Autograph no início dos anos 80. É uma agência de fotógrafos negros, a maioria também africanos, ou que vêm das Américas, que saem das Américas e vão para a Inglaterra. E aí começa um trabalho coletivo na tentativa de dissolução dessa imagem estereotipada que normalmente vinha desde os tempos coloniais. Aqui tem outras imagens do trabalho dele. Então, eu queria dividir com vocês então, um pouco a tradução que eu fiz do Traços de Êxtase, que é esse manifesto do Rotimi Fani-Kayode. E, se alguém quiser fazer qualquer intervenção, por favor, pode fazer. Então, pediria licença para começar a leitura. Eu não vou ler o manifesto inteiro, vou ler só alguns trechos do manifesto, que eu acho que são mais interessantes, para a gente poder discutir, então, essa questão da representação a partir desses manifestos. Bom, Traços de Êxtase. Tem sido meu destino terminar como um artista com gosto sexual por outros homens jovens. Como resultado disso, surgiu uma certa distância entre mim e minhas origens. A distância é ainda maior, dado eu ter deixado a África como um refugiado 20 anos atrás. Ele escreveu o manifesto em 1987. Eu sou um outsider em 3 sentidos. No sentido da sexualidade, em termos do deslocamento geográfico e cultural, e no sentido de não ter me transformado no profissional respeitável e casado que meus pais desejavam. Tal posição me dá o sentimento de ter muito pouco a perder, e isso produz um senso de liberdade pessoal frente às convenções. Para alguém que conseguiu conquistar a sua criatividade a despeito das pressões, isso teve um efeito liberador. Abriram-se áreas da criatividade que talvez permanecessem para sempre esquecidas. Ao mesmo tempo, aqueles traços de valores mais antigos permaneciam, possibilitando a realização de novas leituras do que era tradicional, a partir de um vantajoso ponto de vista não usual. Os resultados dessas relações do meu trabalho desorientam o espectador. E ele tinha um problema, ele dizia, em relação ao espectador do trabalho dele, porque tantos espectadores na Europa tinham questões muito sérias acerca disso que ele estava propondo, das fotos que ele estava propondo, como os espectadores na Nigéria. Na Nigéria, o trabalho dele foi proibido, não é? Ele não poderia exibir os trabalhos dele na Nigéria, porque os trabalhos dele estavam, além de falar de sexualidade, estavam colocando essa relação com a religiosidade de um modo que os nigerianos não admitiam. E isso teve uma culminância há pouquíssimo tempo atrás, não sei se vocês sabem, mas a Nigéria é um dos países africanos que recentemente criou uma lei
contra, penalizando e criminalizando a questão da homossexualidade. Não sei se vocês sabem disso. Em 2012, eles criaram o Goodluck Jonathan, que era o presidente da Nigéria. Ele criou uma lei de criminalização. Uma parte dos nigerianos, sim, mas não todos. Da Nigéria Islâmica? Não, a maior parte não é islâmica, não. Tem uma grande parte islâmica, mas a maior parte não é islâmica. Na verdade, a cultura iorubá, que é a cultura da qual vem o Rotimi Fani Kayode, ela é muito conservadora no sentido da homossexualidade. Né? O Goodluck Jonathan é iorubá, e eles têm um problema muito sério com essa questão da homossexualidade. Então, não partiu dos islâmicos a proibição, parte justamente da cultura da qual ele vem. Por isso que o trabalho dele é tão tenso. Né? É muito tenso. Porque, se fosse hoje, por exemplo, ele não poderia voltar para o país dele porque ele seria preso. Então, então, tem uma série de questões aí que são tensas quando a gente vai pensar numa figura híbrida como ele, quer dizer, uma figura que sai da Nigéria, dos iorubás, que, curiosamente, quando chegam ao Brasil, e a gente vai pensar nas religiões de matriz afro, são as religiões que são acolhedoras da questão dos gays, dos homossexuais. Grande parte dos pais de santo no Brasil, muitos pais de santo são gays, então, no Brasil, a coisa muda, mas na Nigéria, não. Na Nigéria, eles têm existe uma séria reação, uma reação muito ruim do iorubá em relação à homossexualidade, muito forte. Então, ele tem essa questão, quer dizer, ele vem de uma família tradicional iorubá. O tio do Rotimi Fani Kayode é um dos principais sacerdotes iorubás, foi um dos principais sacerdotes iorubás, de toda a Nigéria, e o pai dele foi a pessoa que levou até a Inglaterra a petição de liberdade da Nigéria, de independência da Nigéria. Ele vem de uma família muito importante, muito rica, e que é uma daquelas famílias que vai manter, que vai manter a questão da cultura iorubá forte no país. A gente também não pode esquecer que os iorubás também contribuíram bastante com o próprio processo colonial na Nigéria. Então, tem toda uma trama aí forte na história do Rotimi Fani Kayode, que faz com que ele seja banido da família, banido do país, e como figura híbrida, não compreendido nem na Nigéria, nem na Inglaterra, que foi o país que ele adotou depois. Bom, tem uma outra questão também do trabalho dele que é bastante impressionante, que é a relação que ele tem com a questão do tradicional. E aí ele vai dizer, e isso ele faz coro com outros pesquisadores, como Achille Mbembe, a Bell Hooks também vai falar um pouco disso, sobre a África, que a gente não pode ter essa linha tão forte entre o que é tradicional e o que é moderno em África. Normalmente, a gente faz uma leitura muito de que a África é um lugar tradicional, lugar das tradições e tal. E ele vai tentar desconstruir essa ideia de tradicionalidade na África, e principalmente através das imagens que ele tá mostrando. E a tal ponto que ele vai dizer, em alguns momentos, não exatamente no Traços de Êxtase, que tudo aquilo que a gente lê como tradição, a gente só lê, nós ocidentais, a gente só lê como tradição porque a gente não tem a chave para abrir, por exemplo, determinada cultura africana e entender o processo de modernização daquela cultura. Bom, continuando com o manifesto dele, ele diz o seguinte: na arte africana tradicional, a máscara não representa a realidade material. Ao contrário, o artista esforça-se em aproximar-se da realidade espiritual através de imagens sugeridas por formas humanas e animais. Eu acho que a fotografia pode querer alcançar o mesmo nível de interpretação imaginativa da vida. Minha realidade não é aquela que frequentemente nos é apresentada nas fotografias ocidentais. Como um africano, trabalhando no meio ocidental, eu tento dar uma dimensão espiritual às minhas fotografias, tornando ambíguos os conceitos de realidade e fazendo com que eles estejam abertos à reinterpretação. Isso requer o que os sacerdotes iorubá e os artistas iorubá chamam de técnica de êxtase.
Estética e eticamente, eu procuro traduzir minha raiva e meu desejo em novas imagens que implodam percepções convencionais e que revelem mundos ocultos. Muitas dessas imagens são vistas como sexualidade explícita, ou mais precisamente, homossexualidade explícita. É intencionalmente que eu faço fotos homossexuais. Homens negros do terceiro mundo ainda não revelaram, nem para o seu próprio povo, nem para o Ocidente, um fato chocante. Eles podem desejar um ao outro. Alguns fotógrafos ocidentais têm mostrado que eles podem desejar homens negros, ainda que de um modo neurótico. Mas a mistificação exploradora da virilidade negra, criada pela burguesia homossexual, não é de fato diferente da coisificação vulgar da África, que nós conhecemos através de extremos, como de um lado, do trabalho de Leni Riefenstahl, e de outro, o das imagens de vítimas que surgem constantemente na mídia. Porque normalmente é assim que nós vemos os africanos, ou, não é, ou as pessoas negras em geral, ou através de uma mistificação do corpo como sexualidade pura, ou através de imagens da pobreza. E aí eu acho que vale lembrar do editorial da Vogue, não é o editorial, né? Essa campanha que a Vogue fez, terrível, né? Com artistas brancos abraçando moradores de rua, né? Que é também um tipo de exploração da imagem negra como essa imagem da vítima, sempre vitimizada e sempre do pobre. Uma amiga minha perguntou por que não tinham pessoas negras, não tinham artistas negros nessa campanha. Não tinham artistas negros porque senão o público podia se confundir, não é? Quem, afinal de contas, é o morador de rua? Porque a gente coloca o negro numa situação muito, né, quando a gente vai explorar imagens do negro, na publicidade, na fotografia, tem sempre um lugar muito fixo dessas imagens, né? É o lugar da sexualidade, é o lugar da pobreza. Então, se você colocasse o Lázaro Ramos, o Lázaro ainda é bem conhecido, mas se a gente pensa em algum autor um pouco menos conhecido, ao lado de um morador de rua, há dúvida, quem é quem, né? Então, por isso que não tinham atores negros abraçando nenhum morador de rua nessa campanha horrorosa da Vogue. Então, o trabalho... E aí eu acho que vou mostrar algumas imagens do trabalho do Mapplethorpe, que é a figura de quem ele está falando diretamente. Aqui. Eu acho que são algumas imagens mais conhecidas. Essas são algumas das imagens mais conhecidas do trabalho do Mapplethorpe, né? Em relação a... Ele tem uma exposição que é sobre homens negros. E o que me chama muita atenção é que em várias dessas imagens, eu só recortei 4, mas o que me chama atenção, por exemplo, é o fato dessas pessoas não terem rosto, algumas não terem rosto, né? Você vai encontrar só, então, na primeira imagem, um homem negro completamente vestido, apenas com o pênis de fora, né? Nessa imagem que eu coloquei aqui em cima, você vai colocar, ele tem uma relação direta ali entre a arma e o pênis como uma arma, né? Nessa foto, que talvez seja uma das fotos mais conhecidas do Mapplethorpe, inclusive, né? Tem esse jogo do esconde, mostra, mas essa questão que ele está tentando mostrar um pênis de um homem negro, e ele, né, explorando essa questão de que é um pênis grande, né? E na última foto, que é a foto que você vê a face da pessoa que foi fotografada, mas o que está em evidência também, através desse banco em que a pessoa está sentada, é o pênis. Então, o discurso, né, o diálogo direto que o Rotimi tem é com o Mapplethorpe, que é um amigo dele, eles são amigos, inclusive, né, mas com esse discurso mitificador, né, e fetichista do Mapplethorpe em relação ao corpo negro masculino, né. Fetichista porque o Stuart Hall vai tentar descrever o que é fetiche. Fetiche é uma prática de estereótipo bastante forte, que reduz, né, a integridade da pessoa a apenas uma parte. Então, a parte acaba representando o todo da pessoa. É como se o homem fosse apenas esse pênis, como se o homem negro fosse apenas esse pênis. E aí, o que o Rotimi Fanny Kayode tenta fazer nas imagens dele é justamente desconstruir, não é, essa imagem do homem negro com pênis, né, e aí a gente tem várias fotos aqui, ou quando mostra o pênis, quer dizer, tem um outro tipo de situação,
Quer dizer, é uma discussão aqui, por exemplo, com a questão da natureza e com a cultura iorubá, porque essa é uma árvore ritual. É questão, não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem, mas é uma questão de fazer uma pintura corporal. Aqui o pênis não tá em primeiro plano, não está aparecendo, mas são corpos negros que não estão apenas ali como fetiche. Essa imagem que eu gosto bastante. Ou quando aparece o pênis negro, quer dizer, ele sempre está relacionado a alguma outra coisa que não é pura e simplesmente a questão do fetiche. Ou ele não aparece. Ou, no caso dessa foto, você tem a substituição do pênis pelas velas. E aqui essa é uma das fotos que mais causou problema na Nigéria, porque isso daqui é a foto de um Omulu. Né? Omulu é o deus da varíola, né? Para a cultura iorubá. E essa é uma foto de iniciação ritualística. Acontece que você não pode mostrar um processo de iniciação ritualística religiosa. Então, essa foto é muito complicada para os iorubás, porque ele está mostrando aquilo que não pode ser mostrado. E substitui o pênis pela vela. Então, de certo modo, também jogando com o que pode e o que não pode ser mostrado. É interessante que, claro, não aparece também o rosto da pessoa, mas no não aparecer o rosto não tem o mesmo significado daqueles rostos que não aparecem no trabalho do Mapplethorpe. Porque aqui ele está falando de uma outra coisa, que é essa questão religiosa. E também porque o Omulu, não sei se vocês conhecem a figura do Omulu, não é? Que é um orixá que está com uma palha na frente do rosto, porque ele não pode mostrar o rosto, porque ele está bexiguento, como falam, né? O corpo dele está tomado pela varíola, então você não mostra o rosto, e, na verdade, na imagem toda, você também não mostra o corpo do Omulu. O que ele está fazendo aqui é mostrar um corpo que não pode ser visto. Aqui tem outras imagens também, que são imagens rituais. O que ele está mostrando são imagens rituais, por isso o problema é muito complexo, na verdade, analisar as imagens do Rotimi, porque para os nigerianos, eles olham essa imagem e eles entendem na hora o que ele está mostrando, porque são imagens rituais. Então, ele está usando ervas rituais, né, cores ritualísticas. E aí os nigerianos detestam as fotos dele, porque ele está mostrando que não pode ser mostrado e colocando isso em evidência como uma questão da sexualidade. Para os ocidentais, o problema é que a gente vê as fotos e a gente não entende do que ele está falando. Então, muitas vezes, a gente pode colocar as fotos dele no mesmo patamar das fotos do Mapplethorpe, porque a gente não tem as chaves para entender daquilo que ele está tentando expor. Essa é uma pessoa que também está num momento de iniciação, porque ela está com metade do corpo, metade da cabeça raspada, e está com um traje que a gente chama de bubu. E, não é, por baixo dessa roupa você vê um homem que está ali, a gente não sabe bem o que fazendo, mas está embaixo do traje dessa roupa, que é o bubu. Então, também sugerindo algum tipo de relação entre esses dois homens. Então, ele diz que ele vai ser também perseguido por isso, porque ele coloca em relação coisas que, a priori, para o uso iorubá, não poderiam ser colocadas junto. E essa aqui também é uma das principais fotos dele, e que é uma foto que é muito complicada, que foi proibida nas exposições que ele fez em Londres, e que nunca chegou a ser exposta, de fato, na Nigéria, que é uma foto em que ele está emulando o ato sexual com uma máscara ritual. E, mais importante do que isso, a gente está vendo um banquinho aqui embaixo, que é um banco que se usa durante os ritos, alguns ritos religiosos iorubá, e esse banco não pode ser mostrado. É o banco que não pode ser mostrado. Então, a imagem em si, para nós, já é bastante chocante, mas a questão é que o banco não pode ser mostrado, porque o banco faz parte, né, de uma ritualização. Sim? Desculpa? Não, alguns sim, outros não. São amigos dele, que também são que saem da África para a Inglaterra.
ou que saem de outros países e vão para a Inglaterra, mas são basicamente imigrantes, não necessariamente todos nigerianos. Então, uma foto como essa é uma foto que era muito complicada para os nigerianos, para os europeus, para nós, para todo mundo. Mas para os nigerianos, a ideia da sodomização com uma máscara ritual e o fato dele estar mostrando esse banco ritualístico faz dessa foto algo que não pode ser visto. Não pode ser visto de nenhuma maneira. Então, ele vai expondo os segredos de uma cultura ritualística. E aí, é uma abominação, sim. E para a gente também é meio chocante você ver uma imagem como essa, porque essa máscara é uma máscara que é usada apenas em rituais religiosos. Então, ele está profanando a religião quando ele está montando uma imagem como essa. Bom, eu achei que eu ia falar que eu ia falar muito pouco e acabei falando muito. Bom, eu não sei como disponibilizar para vocês, eu posso disponibilizar também a tradução que eu fiz no manifesto. O manifesto continua com ele falando sobre essa questão de como ele é um fotógrafo híbrido, um artista híbrido, e da necessidade de descolonização das imagens. Acho que isso é o mais forte dentro do trabalho do Rotimi Fani-Kayode. É pensar como a gente pode descolonizar as imagens que a gente tem dos corpos negros, né, independentemente do lugar onde você esteja no mundo. Essa é uma das questões para ele, e de como a gente pode complexificar as leituras que a gente tem sobre esses corpos negros, que não se prendam apenas a uma ideia engessada de masculinidade, não é, de masculinidade negra. Bom, é isso. Obrigada, gente, pela paciência. Desculpa. Só a última foto, que é a foto do Rotimi Fani-Kayode, que eu acho que é importante mostrar também quem fez essas imagens. Muitíssimo obrigado, professora Janaína. Bem, me proponho a talvez apresentar, na verdade, muito mais o que eu aprendi, né, depois de duas apresentações tão ricas, e talvez numa tentativa de uma intertextualidade do campo de onde eu venho, que é do campo da linguagem, da linguística, da educação também, para então a gente abrir, né, para as questões, as perguntas, comentários, né, e assim por diante. Então, tivemos, em primeiro lugar, né, na apresentação da professora Thaisa, em que ela nos provoca algumas questões que eu penso que são muito significativas, não somente no campo da moda, que é o campo que eu também não domino, né, mas também em relação ao campo das reflexões que nós fazemos atualmente, envolvendo as questões de gênero, sexualidade, quando a gente pensa principalmente o gênero em uma relação de performatividade, o gênero como algo que se produz constantemente em performance, algo que não é fixo, algo que é mutável, né? E aí tem algumas perguntas que, nesse campo, a gente sempre levanta, num primeiro momento, que se a linguagem importa realmente quando a gente pensa na performatividade de gênero, por exemplo, que, em algumas pesquisas, a gente acaba pensando na performance como um ato, como um acontecimento em si, e que também, quando a gente observa através de imagens, aquilo também se produz, mas através de outros recursos que são fundamentais, né? Recursos que vão desde o modo como a gente escolhe um nome, né? Utiliza um substantivo, se é cueca, roupa de baixo, underwear. Não é por acaso que essas palavras mudam também, não é simplesmente um modismo, mas elas vêm também acompanhadas de um posicionamento diante de como que eu entendo, né, aquela roupa, os próprios adjetivos que são apontados aos homens, né, se são elegantes, ou se são bonitos, ou se são fortes, né, enfim, que elementos que eu vou escolher para designar aquela figura que eu estou representando, né? E, claro, né, de um modo muito forte em relação à propaganda, essa questão da multimodalidade, de como que a gente produz sentido, não somente pela linguagem verbal, mas pela imagem, né, de um modo muito significativo, em que essa imagem, em alguns momentos, é um desenho, em alguns momentos é uma foto, mas não são
fotos ou desenhos, né, aleatórios. Essas fotos, elas também representam um determinado tipo de corpo masculino. Esses desenhos também representam um determinado tipo de movimento. A escolha desses homens, né, um foco muito grande envolvendo atletas, soldados, celebridades, né? Então, acaba, de alguma forma, sinalizando modelos de masculinidade, que a gente entende como uma masculinidade hegemônica, e que vai cumprir, num outro momento, algo que não é, obviamente, né, uma preocupação de quem produz a propaganda, mas acaba sendo o seu efeito, que é um efeito pedagógico, de ensinar à comunidade o que é ser um homem. Né? Qual é o corpo ideal de um homem, quais são os movimentos, né? A performance que é permitida para esse corpo, como que esse corpo vai expressar uma ideia de força, de virilidade, né? De movimentos precisos, de alguns movimentos que vão tentar trazer a marca de uma determinada força, sem contar, então, o próprio modelo em si, né, do que é ser um homem, que parece que todos os homens são magros, né, tem aquele abdômen, assim por diante. E isso, então, acaba tendo esse efeito, né, de ensinar a uma comunidade o que importa para ser um homem, né, o que é efetivamente que se pretende representar, né? Mas é claro que isso passa por algumas mudanças, então essas mudanças se tornam marcas, né, acompanhadas ali com a própria roupa, em alguns momentos até sofrendo uma colonização discursiva, quando você vai fazer propagandas falando de meio ambiente, né? Então, o quanto que esse uso de outros recursos, de outros elementos, de outros campos para se usar numa propaganda, o quanto que isso tem sido marcado para a produção de masculinidades através da mídia, por exemplo, né? Um outro exemplo que me veio à mente quando você apresentou, né, nessa ideia de uma colonização discursiva, a gente trazer discurso de outros cenários para usar, né, de uma outra forma. Assim como a gente tem a propaganda de cuecas, hoje em dia tem aumentado a questão da propaganda de produtos de beleza, né, que há um tempo atrás a gente não via de uma forma tão marcante, e que são estratégias que estão mudando, que se antes era somente o anúncio com uma foto do produto ou de uma pessoa e um slogan, né, hoje você tem toda uma multimodalidade. Então, agora, há poucas semanas atrás, tem uma linha de perfume, se eu não me engano, a Natura, ela lançou uma linha só voltada para homens, que parece que até então ela não tinha, né? E aí a gente mantém essa expectativa de trazer a imagem de um corpo, de um homem, e é o que acontece em uma propaganda, é um homem branco, forte, sarado, né, etc. E até que eles usam uma outra estratégia, que foi fazer um debate sobre as diferentes masculinidades. E aí fizeram convite a homens que são celebridades, em sua maioria, e propuseram uma mesa redonda para que esse grupo discutisse o que eles entendem por masculinidades. Pegaram esse vídeo, colocaram esse vídeo numa rede social, e esse vídeo passou a ser uma propaganda, né? Então, é muito interessante a gente pensar como que essas estratégias também mudam ao longo do tempo, né? O que conta hoje como uma propaganda de uma cueca, como uma propaganda de perfume, que às vezes não vai ser somente esse anúncio que a gente via de modo tão forte, né? Mas que ainda assim é muito presente, seja em outdoor, ou revistas, ou redes sociais, né? E, por fim, a ideia de um endereçamento, né, de quem consome. Em alguns momentos você apontava, isso aqui então atinge as mulheres, tanto naquele exemplo péssimo das mulheres lavando, né, a cueca, né, péssimo do ponto de vista, óbvio, né, do como que eles constroem a identidade de uma mulher, mas também do ponto de vista, né, em um sentido de tornar aquele corpo também um objeto sexual, né, enfim. Então, existe um endereçamento muito interessante que vai ter um outro efeito nas práticas de quem consome essa cueca do ponto de vista de quem compra, na verdade, né? Acho que era o termo mais adequado, porque existe também um certo senso comum, né, de que são as mulheres que vão comprar as cuecas para os homens, ou os homens, se vão comprar a cueca, levam a mulher junto para ter alguma opinião. Isso sem contar que eu estou enquadrando tudo numa lógica heteronormativa, né, que também não é algo que acontece em todas as situações, mas que ainda assim é aquilo que acaba sendo vendido, né, aquilo que acaba sendo ensinado como uma efetiva
pedagogia, né, do corpo masculino, da performance, né, e assim por diante. Fazendo uso de imagens, principalmente fotos, né, mas também usando desenhos. E aí é justamente pensando nessa foto como um recurso de uma propaganda que a gente passa, então, para uma outra apresentação brilhante, né, em que a gente pode pensar a questão da foto como arte, né, como um objeto artístico, e que não é uma leitura, digamos assim, ou melhor, aí passa a ser um outro movimento em que a nossa leitura ela também precisa ser mais cuidada, né? Teve um momento que a professora Janaína apontou a ideia de que em alguns momentos nós não temos a chave para entender aquilo que se quer expor, né, em relação às fotos. E quando eu fui assistindo a apresentação, o meu sentimento era esse, assim, que ela estava me passando possibilidades de chaves fundamentais para que eu tivesse, pelo menos, uma leitura mais aproximada do potencial que essas imagens nos trazem para pensar a questão da heterossexualidade compulsória, a questão do racismo, a questão do sexismo, da religião, né, o quanto que isso impacta em relação à produção das masculinidades. Num contexto em que estamos cada vez mais deseducados a olhar imagens artísticas e propor a construção de uma interpretação que tenha fundamento. E a gente não precisa ir longe para pensar o absurdo que foi essa semana, né, com aquela exposição lá com o Sul, né, em relação a uma arte queer, a uma exposição queer, que é claro, né, que vem acompanhado de uma série de intencionalidade extremamente fascista em relação a como lidar com aquilo, mas que acaba se ancorando numa ignorância muito grande em relação a quem está olhando aquela imagem via mídia, via algum movimento político, que vai ver aquilo ali e pensar, não, é isso mesmo, é uma apologia, né, e assim por diante. Assim como eu imagino, digamos, o risco, né, de colocar essas imagens em uma exposição e alguém fazer uma leitura extremamente equivocada. E aí eu fico pensando na responsabilidade, e aí eu volto, né, você fez uma referência ao público, né, de ser um público jovem que está engajado em pensar essas questões. Eu imagino, né, via o curso, que também tem um ponto, né, ligado à área de ensino e educação, quando alguns fazem algumas escolhas, se eu não me engano, mas eu penso mais ainda nessa responsabilidade que tem o campo de educação artística de pensar que projetos futuros que nós teremos em relação... Existe uma geração que está aí, que vai agora ter essa continuidade de brigas e disputas em relação ao poder e à força, em relação a qual interpretação que vai contar, né? Mas isso não nos impede de pensar o que nós pretendemos com as próximas gerações, via educação formal, via escola, nessa educação visual que foi tão bem colocado e ensinado. Talvez eu tenha olhado mais o modo como você fez, né, para aprender contigo, em relação a essa educação visual para a compreensão de uma cultura que nem sempre nos é próxima por uma questão de globalização, né, mas que é fundamental para que a gente tenha realmente um olhar mais cuidadoso, né, e mais proveitoso mesmo, né, em relação à arte que nós temos acesso. Então, eu só queria levantar esses comentários, né, acho que breves, espero não ter tomado muito tempo, mas em um sentido de termos essa reflexão, né, como que diferentes linguagens produzem diferentes formas de masculinidades, que podem trazer diferentes efeitos, dependendo do modo como eu utilizo. Se eu vou usar foto numa propaganda, foto numa exposição artística, né, a foto acompanhada de outros artefatos culturais, verbais e assim por diante. Esse é um convite, né, que eu também faço para que a gente pense em conjunto. Bem, e aí para que a gente possa também compartilhar, talvez ainda do tempo, eu sei que temos um tempo corrido, curto, me proponho então abrir perguntas, questões, colocações. Por favor, professor Wagner. Janaína, prazer te ouvir aqui.
fiquei super impressionado com esse artista que eu não conhecia e com a potência que as fotos trazem. E chocado com a minha ignorância, e eu acho que eu posso talvez generalizar para a nossa ignorância, de visão de mundo mesmo, de não conhecer, assim, ver a imagem e não conseguir decodificar, na verdade, né? Acho que isso é fundamental, assim. Eu achei fantástico, não conhecia, fiquei super curioso. Queria saber mais se você está fazendo um trabalho, assim, isso é só uma coisa ou é um pontual, é um trabalho mais extenso, se você pretende que isso vá longe, divulgar, sei lá, publicar, etc. Porque agora, quando eu vou falar de marcadores da diferença com os meus alunos, quando, obviamente, tratando de gênero, raça, etc., no esporte, eu vou fazer referência a esse trabalho, porque é fundamental mesmo. Então, é um pouco isso, assim, e agradecer a exposição, porque achei fantástico mesmo. É isso, assim, não tenho propriamente uma pergunta, né, mas é só mais por aí. Obrigado. Oi, boa tarde. Eu queria parabenizar as duas pelas falas, foram muito bacanas. E eu queria perguntar em que medida vocês acham, porque assim, o trabalho da Jana não fala efetivamente de consumo, né? Mas o da Thaisa fala claramente, né? Então, em que medida essa fetichização do corpo masculino, ou do corpo negro, ou da mulher, enfim, estaria relacionado à questão do consumo? E se é possível pensar no consumo, né, no apelo, na publicidade, sem a fetichização? É um questionamento que me surgiu enquanto vocês estavam apresentando. Mais alguém? Obrigado. Janaína, uma pergunta. Eu sou do IAD, eu estou no segundo ciclo do BI, e eu vejo que... Eu estou no segundo ciclo do BI, aqui do IAD, e eu vejo que tem... as pessoas comentam muito, eu também estou percebendo isso nas matérias, que falta muito referencial de artistas negros na academia de uma forma geral. Como que você vê isso? Como que você lida? Se você traz referências, artistas nas suas aulas, como que você trata isso dentro da sala de aula? Oi, Wagner, que bom te ver. Esse, na verdade, assim, é uma ponta de um projeto. Eu tinha um projeto grande de pós-doutorado, que a gente se encontrou lá na UFSCar, que era chamado Uma Vida em Arquivos, pensando nessa questão dos arquivos visuais do movimento social negro na África do Sul, nos Estados Unidos e no Brasil. E isso, na verdade, eu descobri no meio do caminho. E aí, o que eu estou fazendo agora, eu tenho um projeto, eu tenho um grupo de pesquisa na UERJ, que é sobre visualidades negras. E aí eu estou trabalhando agora com esses dois manifestos. Eu fiz a tradução há algum tempo já do manifesto do Rotimi Faini-Koyode. Estou trabalhando na tradução do manifesto da Zanele Muholi, que é uma fotógrafa sul-africana maravilhosa, que você tem que conhecer. Eu te mando porque ela é maravilhosa. Ela vai trabalhar muito também com fotografias de homens trans na África do Sul. Ela é incrível, ela é incrível. E aí eu estou tentando fazer esse trabalho agora, analisar os manifestos, que eu acho que é alguma coisa que a gente analisa pouco, quer dizer, a gente analisa, sei lá, o manifesto de 22, mas tem esses artistas negros que também estão escrevendo manifestos, e eu estou pensando em trabalhar justamente com esses dois agora. A Zanele Muholi, eu tenho maior familiaridade com ela, com o Rotimi está começando faz pouco tempo. Eu vou te disponibilizar o que eu tenho, acho que é super importante a gente trabalhar com esse referencial. Fetiche, você falou sobre, a Maíra falou sobre a questão do consumo, mas eu acho que se a gente for pensar no consumo no mundo da arte, eu acho que a gente tem que pensar a partir disso, não só da publicidade, mas no mundo da arte. E eu estou pensando nisso porque tem uma frase, aquela assim, que gosta tanto do manifesto do Rotimi Faini-Koyode, porque ele fala sobre isso. Ele fala assim: não é nenhuma surpresa descobrir que o trabalho de alguém é evitado ou ativamente desencorajado pelo establishment. A burguesia homossexual tem dado mais apoio a esse tipo de trabalho, não porque os artistas negros tenham se notabilizado, mas porque a bunda negra vende quase tão bem quanto um pau negro.
Como resultado do interesse homossexual, tive diversos portfólios impressos em editoras gay e um livro de nus publicados pela GMP, que também é uma editora gay, né? Houve também alguma atenção dada ao meu trabalho erótico por galerias hétero que recebem financiamento por parte das autoridades locais mais progressivas. Então, eu acho que se a gente for pensar a partir do mercado da arte, como é que esses artistas conseguem ou não se notabilizar e ingressar e ter uma carreira dentro do mercado da arte, a gente está falando de um artista jovem, que morreu jovem, não é? E que, na verdade, a procura pelo trabalho do Rotimi Fani-Caiu dele teve até uma exposição no Brasil nos anos 90, não é? E aí depois não teve mais, mas de 10 anos para cá você tem tido grandes exposições dele, seja na Inglaterra, na África do Sul. Eu vi uma exposição dele na África do Sul, na Michael Stevenson Gallery, que daí você tem um ressurgimento dessas figuras como arte vendável, inclusive colecionável. Né? Mas quando ele era jovem, o que ele dizia é que ele não conseguia vender, quer dizer, ou vendia como o plano do fetiche, porque é isso, se você não tem as chaves para fazer leitura, você compra como fetiche, do mesmo modo como você compra o Mapplethorpe. Essa é uma das minhas questões. Tem uma pergunta aqui. Tem muito artista preto. Se seus professores não estão trabalhando com isso, isso é um problema. Isso é um problema. A gente tem... na última Bienal, por exemplo, você tem gente como Dalton Paula, Paulo Nazaré, que a gente não pode esquecer que é um dos maiores artistas contemporâneos do Brasil, Moisés Patrício, a Fabiola, esqueci o sobrenome da Fabiola, ela trabalha numa agência de arte em Nova York e é uma das principais pessoas a vender também arte negra daqui para lá. Então, você tem um circuito, Rosana Paulino, um circuito de artistas negros bastante forte assim, no Brasil. Então, não há por que você não usar esses artistas. Gente, agora que vergonha. Tem um professor na UERJ, porque assim, um dos principais livros sobre arte negra no Brasil é de um professor da UERJ, de arte negra contemporânea, que eu acabo de me esquecer o nome, meu amigo, do Conduru, obrigada, do Roberto Conduru, que você também pode achar então um grande referencial de arte negra no Brasil, de arte negra contemporânea, gente jovem fazendo coisa importante, né? Acho que tem que lembrar de uma polêmica que houve há pouco tempo atrás com a Michele Mattiusi, que também é uma artista performática negra. Também quer dizer, gente não falta e que está na disputa, na verdade, também por esse mercado, pelo mercado da arte, né? Então, e aí como eu trabalho com isso? Eu trabalho muito com imagem, do Moisés, por exemplo, que eu sou colecionadora de alguns trabalhos, do trabalho do Moisés Patrício, trabalho com mostra a trajetória do Paulo Nazaré, com os trabalhos da Rosana Paulino, mas sobretudo com fotografia. E fotografia você também tem uma série de fotógrafos, desde o Januário Garcia, de fotógrafos sobretudo jovens hoje, que você pode utilizar, que estão nessa questão de uma discussão sobre negritude, sobre masculinidade, sobre a questão do feminismo negro. Mas tem uma coisa que é importante, porque o curso de vocês é de licenciatura, não é isso? Para alguns sim, para outros não, né? Que a gente tem uma lei no Brasil que tem 2003, façam as contas, sou péssima em matemática. 2003, a gente está em 2017, que tem 14 anos, que é a Lei 10.639. Todo mundo conhece essa lei? Essa lei, ela diz que é obrigatório que haja um ensino de cultura e história negra e africana em sala de aula. E, para isso, ela marca bastante a posição da literatura, da história e das artes. Então, é obrigatório com o aluno que saia da licenciatura, que saia da graduação, né, numa universidade que está fazendo curso de licenciatura, que ele conheça, não é, no caso de quem está trabalhando com educação artística, que ele conheça artistas negros, por exemplo, porque ele vai ser obrigado a trabalhar com isso quando ele for para a sala de aula. Então, acho que é algo que vocês podem também... a lei é uma forma de vocês negociarem com o coordenador de curso e com seus professores o fato de que vocês necessitam
conhecer essas pessoas, conhecer esses trabalhos, para que vocês depois, lá no futuro profissional de vocês, vocês consigam cumprir a lei. Simplesmente isso. Bom, Mayra, essa questão, depois daquele momento que a Calvin Klein coloca lá o Tom Hitchens, né, naquele auditório gigante, ela quebra, ela muda esse paradigma de mostrar o corpo masculino. O corpo masculino, que antes já tinha sido mostrado forte, mas era uma força de proteção, que era para proteger sua família ou sua pátria, agora é colocado como um corpo a ser consumido, né? Alcançado, ou repudiado, ou desejado, mas ele é um corpo para ser consumido, né? E, a partir desse momento, a própria publicidade do underwear, daí não é só aquela cueca utilitária, né? Não é mais aquela cueca cinza, desbotada, ou... ela é diferente, ela mostra essa grife, ela passa a ser uma roupa de grife para ser mostrada, né? E, inclusive, e ela é consumida, a marca, pela cueca, mas pelo corpo também, né? Esse corpo a ser atingido. Tanto que, com o avanço da internet, né, de 2010, 2008, 2010 para cá, todas essas campanhas têm também uma vertente na internet, inclusive com os making-offs das campanhas, né? Aquela publicidade que eu mostrei do Kaylan Lutz, ele era um dos 4 elementos, né? Era a Calvin Klein X, e trabalhava os 4 elementos: terra, água, fogo, ar, né? E ele era a terra. Tinha nessa campanha também o jogador de futebol da seleção japonesa, um jogador de futebol da seleção sueca e de uma seleção africana, se não me engano, era da Nigéria, inclusive. E na campanha do vídeo, porque a Calvin Klein X tinha um X bem no meio da cueca, e eles perguntavam: você quer ver meu X? Você quer saber o que tem embaixo do meu X? Você quer pegar meu X? E assim vai o discurso de toda a publicidade. Então, a ênfase da marca é justamente criar esse fetiche, é trabalhar com esse fetiche. Alguns homens se sentiram um pouco incomodados e saiu até um manifesto ante esses corpos a serem consumidos, e foi feito um editorial com o título assim: e se as campanhas fossem feitas com homens comuns? Eu tive que tirar da apresentação porque não dava tempo, né? Mas as mesmas poses, estão lá o David Beckham fazendo abdominal só de cueca, e um homem comum com a barriga super saliente tentando fazer o mesmo abdominal. O jogador sueco lá, assim, segura uma pose toda sexy, e um outro homem todo gordinho fazendo a mesma publicidade, a mesma imagem, né? Então, até se tenta tirar, os homens até quiseram tentar tirar isso, os homens numa visão mais tradicional, mas eu acho que é mais ou menos, agora é como o fetiche da lingerie feminina, né? As empresas, elas não investem numa publicidade de calcinha bege ou de sutiã chocolate, só se ele tiver uma renda, um investimento em transparência, mas vai optar por uma outra cor, por uma outra coisa que chame mais atenção. A gente não vê uma publicidade utilitária de lingerie, né? E hoje nem de cueca, porque mesmo a Zorba, que dessas marcas é a mais tradicional nas suas campanhas, ela ainda traz, ok, sua cueca lá sem costura, de bambu, mas ela não mostra só a cueca como um catálogo padrão, ela mostra um homem com um corpo trabalhado, vestindo aquela cueca. Não tem a mesma ênfase da Mesh, ou da Calvin Klein, ou da Armani, mas ele também não mostra só a cueca, porque a publicidade ele não é mais só utilitária, né? Não se compra mais só uma roupa íntima. Está se comprando todo esse discurso a ser vestido. Então, acho difícil, pode ser, né? Estamos em momentos de rupturas e mudanças, enfim, mas acho que ainda por um tempo, e como a própria Madu falou, a gente consome muito mesmo, né? E os jovens têm uma ânsia muito grande pelas marcas, né? Cueca Calvin Klein no Brasil é uma das coisas mais vendidas, mais compradas e mais pirateadas. Cuecas Calvin Klein e bolsas Louis Vuitton são as coisas mais pirateadas no Brasil.
né? Então, para as mulheres, as bolsas, para os homens, as cuecas. Então, veja, é uma coisa que a gente pensa, nossa, mas vai comprar uma pirata? É a marca, não é a cueca, é o fetiche, é o discurso ali por trás. Então, acho que a gente fica ainda nessa linha. No Brasil, ainda há bastante tempo. E para os americanos, para as grandes marcas, né? Não só os americanos, italianos investem muito nisso também, né? A Dolce & Gabbana trabalha muito a publicidade de cueca deles com homens com um padrão assim totalmente Latin lovers, né? Ou a própria seleção de futebol da Itália por muito tempo foi garota propaganda da Dolce & Gabbana, e não era um jogador ou outro, era a seleção inteira, né? Acho que é isso. Estou preocupado com o seu horário, né? Não sei se temos mais alguma pergunta ou podemos encerrar. Se tiver, talvez só mais uma, porque a professora Janaína tem horário para retornar ao Rio. Estou preocupado com o horário dela. Não? Podemos, então? Então, vou passar para a nossa organizadora, agradecendo novamente, né, pela presença de todos nessa mesa. Obrigada, Alexandre. Bom, então quero novamente agradecer a presença de todos, também dos palestrantes, da nossa super equipe de alunos, que acho que estão todos lá fora, porque toda hora estão fazendo alguma coisa, né? Estamos em débito com eles. E convidar vocês agora, que a gente vai ter aí, né, o lançamento do livro, Histórias do Vestir Masculino. A gente tem vários autores que estão aqui presentes, né? Então, Maria Cristina Volpe, a Maria Eduarda, o Wagner, o Jefferson sumiu, acho que talvez tenha ido embora, não vi mais, a Elizabeth, né? Mais alguém que eu, porventura, tenha dado a gafe de esquecer que está aqui presente, né? Oi? A Thaísa, que está justo aqui, porque não estava na minha frente. Né? Obrigada, Luciana. Então, vocês podem nos procurar, que a gente dá autógrafo, só não tem uma mesa assim, para a gente ficar sentado, esse tipo de coisa. Tá? A gente vai ter um vinhozinho também aqui fora, né? Só não tem come, já comeram bastante, agora toma só um vinhozinho, tá certo? E amanhã a gente começa, então, às 9 horas, né? E aguardo aí vocês de volta, tá certo? Muito obrigada.